Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 7:11. Se você fechar os olhos, você vai imaginar exatamente o mundo mitológico onde os autores do texto do dilúvio de Elohim imaginavam viver. No ano 600 do ano das vidas de Noé, no mês segundo, no dia 17, nesse mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e abriram-se as janelas do céu. Vamos lá de novo, mais uma vez? No ano 600, do ano das vidas de Noé, no mês segundo, no dia 17 do mês, neste dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e abriram-se as janelas dos céus. Muito bem, aí nós temos duas observações fundamentais a fazer. Primeira é que toda essa longa datação, no ano 600, no segundo mês, no dia 17 do mês, isso é uma prova da mão redacional. No texto original não há nenhuma datação, não há nenhuma preocupação de, no texto do dilúvio de Elohim, datar em relação à vida de Noé o acontecimento. O acontecimento, para quem escreve o texto, é uma alegoria da destruição de Jerusalém. Logo, não tem nada a ver com os anos da vida de Noé. O que ocorre é que quem está montando Gênesis de 1 a 11 abandonou o sentido histórico das narrativas. Ele, sim, trata a historinha do dilúvio como os crentes e católicos e os ocidentais tratam, um acontecimento histórico. Insistirei, o autor do texto não está contando uma história do dilúvio. Ele está usando a história do dilúvio babilônica, domesticando ela para a cultura judaica e usando a narrativa do dilúvio como uma alegoria para expressar a destruição do templo de Jerusalém 100 anos antes. Mas o redator que está montando o Gênesis 1, 11, desconsidera o sentido histórico do texto, exatamente como todos os cristãos fazem com os textos bíblicos, desconsideram o sentido histórico e usa o texto como ele quer. Então, ele transformou a narrativa numa historinha literal do dilúvio, ocorrida no passado, e então vai situar essa historieta dentro da genealogia e do calendário da vida de Noé. Não tem nada a ver com a história do dilúvio original. Como é feita pelo autor bíblico, depois a gente precisa enfrentar isso, porque então nós temos três narrativas. Você tem a narrativa de Elohim, você tem a narrativa de Yahvé, e você tem a narrativa de Elohim e Yahvé enfiado um dentro do outro, cheio de acréscimos. Então você tem a história original de Elohim, a história original de Yahvé, nenhuma das duas usando o dilúvio como uma historinha do passado, as duas usando o dilúvio como uma alegoria para a destruição de Jerusalém, e temos a terceira história,
que fez das alegorias para a destruição de Jerusalém em historinhas reais, históricas, sobre o dilúvio. Transformou mito em realidade. E todos os crentes católicos e quaisquer que lidem com esses textos tratam isso na mesma dimensão. É uma historinha verdadeira sobre o passado. Não. Não é uma historinha verdadeira do passado. Não posso dizer que o redator tenha adulterado de propósito. Ele sabia que não era, dane-se, vou fazer do jeito que eu quiser, ou se o entendimento dele da narrativa já é fruto da corrupção histórica do sentido feita pelos pais, avós e mestres dele. Não vem ao caso. Não há nenhuma correspondência entre o sentido da história original e o que o redator vai fazer. Então, vamos separar essa datação. Não tem nada de 600 anos da vida de Noé, segundo mês, dia 17, nada disso aí tem nada a ver com o texto do dilúvio. Mas essa segunda parte tem. Nesse dia, ou seja, no dia em que Noé entrou na arca, quando depois nós remontarmos o texto e lermos o texto completo, você vai ver que neste dia não se refere ao ano 600, segundo mês, dia 17, mas à passagem que diz que Moisés entrou na arca. Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. O que é isso aí? Isso é uma referência explícita, o termo é o mesmo, terrom, a Gênesis 1:2. Um vento tempestuoso soprava sobre a face das águas. As trevas cobriam Terrom. O judeu antigo, herdeiro da tradição monárquica, porque a cosmogonia é tradição monárquica, acreditava que Judá é uma plataforma de terra que foi tirada do meio das águas da criação. Então, para eles, embaixo de Judá, águas. Não um mero lago, as águas da criação. Na fronteira de Judá com as outras nações, sobe o domo fixo, rígido, literalmente de metal, raquia, chapa de metal. Tanto é que Jerônimo, quando vai traduzir para o latim, a palavra raquia, ele traduz para firmamentum, que é chapa de metal. E hoje a gente chama o céu de firmamento como se firmamento fosse gás. É óbvio que é gás, mas na compreensão antiga eles achavam que era um domo fixo. E acima desse domo fixo estão as águas da criação. Então você tem água em cima e água embaixo. Não precisa imaginar nenhum domo embaixo, porque a própria terra separa o judeu de morrer afogado nas águas da criação de baixo, porque ele pisa chão firme. Mas se tem água lá em cima também, então tem que ter alguma coisa segurando, porque essa água não cai na nossa cabeça. Aliás, de vez em quando ela cai, porque de vez em quando chove, então como é que é isso? Tem uma chapa de metal com comportas, com janelas. Quando Deus quer que chove, ele abre a janela e chove, aí molha a plantinha, e a plantinha fica toda feliz. Mitologia pura. O texto do dilúvio de Lohim é feito invertendo Gênesis 1. Gênesis 1 é assim: se você olhasse para o momento em que Elohim vai criar, ele está diante de um mundo que é apenas água, só água, nada mais do que água. Sobre essa água tem treva, escuridão absoluta e vento, uma tempestade, como aquela que Jesus acalma. Então, no momento em que Elohim vai criar, as águas da criação estão convulsionadas pelo vento cosmogônico, o mesmo vento que, segundo Jeremias 4, destrói Jerusalém, e a treva. Aí, Elohim acalma a tempestade, acende a luz, as águas ficam calmas.
Aí ele, então, diz que apareça o domo fixo, a raquia fixa, no meio das águas. Aí separa as águas de cima das águas de baixo. Mitologia pura. Não acredite nisso. Isso é mito. Não há nenhuma verdade nisso. Isso é mito. A gente só precisa compreender o texto, mas não é para acreditar que isso aconteceu. Isso nunca aconteceu. Então, as águas de cima sustentadas pelo domo, as águas de baixo, e em cima das águas de baixo, Deus diz: juntem-se essas águas de baixo num canto para aparecer a terra seca. Aí aparece a terra seca. Você pode ler uma síntese disso lá na segunda suposta carta de Pedro, capítulo 3, verso 5, onde diz: eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde o princípio existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Mesmo na época do Novo Testamento, parece que Jesus, né, o Espírito Santo, explicou para eles que não tem água nenhuma lá em cima, água nenhuma lá embaixo. E esses tontinhos, confusos e perdidos da Trindade, que andam tentando dizer que as nuvens de hidrogênio do universo são a água, procura tratamento, criatura. Os seus netos terão vergonha de ter tido um avô tão tonto das meninges. Então, como que o dilúvio de Elohim é imaginado? Como que o mito é desenhado? Você não tem água lá embaixo? Então Deus abriu as fontes do abismo. Por exemplo, em Jerusalém, você pode ler lá no livro de Esdras e Neemias, tem uma fonte chamada Fonte do Dragão, numa das portas de Jerusalém. Os arqueólogos explicam que aquela fonte provavelmente brotou, não existia fonte, e ela passou a brotar da noite para o dia quando teve um terremoto. E por que, tendo um terremoto e brotando água do chão, as pessoas vão dizer que é a fonte do dragão? Porque no mito, para criar Judá, a divindade luta com o dragão, que representa as águas de cima e as águas de baixo, e as águas de baixo representam o dragão preso, que nunca morre. Ele está preso, mas não está morto. Então, de vez em quando, ele balança, dá os terremotos. Até os terremotos eram explicados mitologicamente. E você, seguindo a tua vida numa literatura tão equivocada em todos os sentidos. Pode ser bonito para fazer desenho, tipo Caverna do Dragão, que usa Tiamat, pode ser muito imaginativo, pode ter até algum valor literário, mas não tem valor nenhum, zero, do ponto de vista heurístico. Nada disso é verdade. Então, o autor da história do dilúvio imagina, no delírio ficcional dele, que Deus abriu todas as fontes do dragão e começou a brotar água de baixo, brotar água de baixo. Tipo as nossas cidades, que tem as galerias mal feitas, tudo mal feito de qualquer jeito, e aí quando chove começa a sair água pelos bueiros e lota a cidade inteira. É assim que o sujeito imagina, né? E no caso da parte de cima, tem as janelas, as comportas, as clarabóias no domo fixo que Deus eventualmente usa para aguar, irrigar o jardim dos camponeses. Deus abriu todas e começou a jogar água de cima. Então, água de baixo, água de cima. Aquelas águas de onde Deus havia tirado Judá são as águas que agora vão cobrir Judá. Mitologia pura. No outro texto, o texto de Yahvé, você deve estar lembrado se assistiu ao vídeo, Yahvé disse que faria chover. Uma descrição bem prosaica, nenhuma referência ao grande abismo, a Terrom, nenhuma referência às comportas do céu, nada. Uma descrição prosaica. Vou fazer chover, vou matar todo mundo afogado com água de chuva. Uma vez acontece nas cidades hoje, né? Chove, 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 alaga tudo. É uma explicação bem prosaica, mas na explicação de Elohim, mitologia na veia. E é claramente Gênesis 1 invertido.
Gênesis 1 é a criação a partir das águas cosmogônicas, e o dilúvio de Elohim é a descriação usando as próprias águas cosmogônicas. Um detalhe: quando em Apocalipse o vidente diz que o mar já não existe, é dessas águas que ele está falando. Porque essas águas são usadas pela divindade no mito cosmogônico, tanto para tirar Judá de lá, Jerusalém de lá. Gênesis 1 não tem nada a ver com o universo, nada a ver com o planeta Terra, é o mito da criação de Jerusalém. Jerusalém é tirada das águas da criação, mas também, quando a cidade é destruída, o mito lê como a divindade submergindo a cidade que ele tirara das águas da criação, nas mesmas águas da criação. Então, Jerusalém pode sair das águas e afundar nas águas. Mas Apocalipse está rogando uma praga. Jerusalém foi destruída pelos romanos, malditos sejam os romanos. Mas Deus vai reconstruir o céu e a terra. Deus, porque céu e terra é Jerusalém, mais nada. Deus vai reconstruir Jerusalém, mas não tem mais o mar, para que ela não afunde de novo. Então ela descerá do próprio templo de Yahvé. A Jerusalém definitiva desce do alto, não vem de baixo das águas da criação, para que nunca mais seja destruída. Muito bem. Se você gostou, já sabe o protocolo. Dê o like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. A família Necromante vai agradecer muito. Bye, bye. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.